Bem, gente, agora nós vamos tratar a respeito do crime de ameaça. O crime de ameaça ele é muito famoso, né? O fulano me ameaçou e etc e tal. E aí a gente usa essa palavra de expressão, essa expressão ameaça, geralmente para qualquer ato que seja praticado. Às vezes um aviso ele é até confundido como ameaça. Por isso, antes de nós começarmos realmente a estudar o crime previsto aqui no Código Penal, é necessário nós darmos uma lida para entendermos em que pode ser considerado, o que pode realmente ser taxado como ameaça ou não, qual atitude, qual comando. Então eu quero convidar você agora a dar uma olhadinha lá no artigo 147 do Código Penal, porque ele vai dizer assim para a gente, olha só, ameaçar alguém, aí vem, né, o Código Penal com aquela inteligência peculiar que tem, né, em sempre colocar o tipo do crime, o verbo, então ameaçar, constrangimento, constranger, né? Então olha só, não explica direito, mas depois ele fala, ao ameaçar alguém, olha só, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, ou que cause mal injusto e grave. Então olha só, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar mal injusto e grave. Então minha gente, olha só, cabe aqui a nós percebermos e tentar descobrir o que é esse ameaçar. E aí a gente vai ter que trabalhar com a língua portuguesa mesmo. Então olha só, qual é o objeto jurídico, qual é o crime, qual é o bem que é tutelado através da ameaça? Perceba só, o bem jurídico tutelado é a segurança pessoal, é o sentimento de segurança, é a paz, é o bem-estar, é a paz de espírito, é o sossego. Então, quando que acontece o crime de ameaça? Quando o bem jurídico, que é a paz, que é a tranquilidade, o sentimento de sossego, ele é violado. Então, ameaçar, olha só, induz, né, é uma conduta capaz de atentar contra esses bens jurídicos que nós falamos. Claro que o objeto material será aquela pessoa que está sendo ali violada. Então, vamos tentar aprontar aqui no nosso caderno o que seria ameaçar. Tenta gravar ameaçar, gente, como se fosse amedrontar, intimidar, prometer causar o mal. Então, o que é ameaçar? Amedrontar, intimidar, prometer gerar algum mal. Agora, pensa comigo uma coisa. Toda vez que alguém joga uma palavra de amedrontamento, toda vez que alguém joga uma palavra de intimidação, será que todas as vezes ocorre a violação à paz? Ocorre a violação ao sossego? Será que a pessoa perde a sua tranquilidade? Cuidado, porque o Código Penal no artigo 147, ele exige o seguinte: para ser considerado, perceba só, um mal necessário, uma compreensão diferenciada, olha só, o crime tem que caracterizar um mal injusto, grave e sério. A doutrina disse que para você amedrontar e incidir nesse crime é necessário que essa intimidação, que esse amedrontamento não seja de qualquer coisa, mas que seja de um mal injusto, um mal grave e um mal sério. Tudo bem? Então o que é um mal injusto? Grava o seguinte: mal injusto é todo o mal que ninguém está obrigado a suportar. Mal injusto é todo mal que ninguém está obrigado a suportar. O que seria um mal grave? Mal grave, olha só, é aquele mal que ele viola além das condições normais. É aquilo que produz um resultado relevante. Claro que muitas coisas durante o dia, olha só, te amedrontam, você perde a tranquilidade, mas tem que ser algo que supere, olha só, invada, seja tão relevante que supere toda essa normalidade da vida que tira a nossa tranquilidade durante o cotidiano. E em terceiro lugar, o mal precisa ser sério. O que é um mal sério, gente? É um mal, olha só, que é capaz, é verossímil, é algo que realmente pode ser realizado. Então, perceba só, um mal sério é aquilo que pode ser realizado. Se eu te disser que eu vou derrubar o mundo, colocar o mundo na tua cabeça, eu posso fazer isso? Isso não tem como acontecer. Eu vou fazer com que caia um cometa na tua cabeça. É possível isso acontecer? Eu tenho poderes para isso? Não.
Então, olha só, então esse mal não é sério. Então tem que ser algo capaz de amedrontar, capaz de gerar essa intimidação, mas que seja um mal injusto, um mal grave e um mal sério. O que é o mal injusto? O mal injusto é aquele, olha só, que ninguém está obrigado a suportar. O que é o mal grave é aquele mal que supera, olha só, a intranquilidade do dia a dia, que traz além do cotidiano. E em terceiro lugar, o mal precisa ser sério. O que acontece? É possível que seja possível de ser realizado. Aqui eu quero conversar um pouco com você sobre o que seria o dano fantástico, tá? E se esse dano fantástico ele é capaz de violar o bem jurídico, né, ali da paz da pessoa. Cuidado. Por quê? Porque se nós estamos diante de eu jogar o mundo na tua cabeça, isso é um crime impossível. Está lá no artigo 17 do Código Penal. Né? Então olha só, esse meio é absolutamente impróprio. Eu não tenho como jogar o mundo na cabeça de ninguém. Eu não tenho como lançar um cometa na cabeça de ninguém. Então olha só, então essas palavras de lançar praga, né? Eu quero que você se lasque, etc. Isso não é uma ameaça, tá? Isso é um esconjúrio que não é traduzido no crime de ameaça. Agora perceba só, que imagine que você é uma pessoa altamente supersticiosa. E eu tenho ciência da tua superstição. E eu ciente da tua superstição, o que eu digo? Que eu vou colocar um gato preto. Eu sei que você tem medo de gato preto. Eu digo que eu vou colocar um gato preto na frente da tua casa na sexta-feira 13. Eu sei que você é uma altamente supersticiosa. Você é uma pessoa muito mística. E o que eu faço? Eu digo que eu vou colocar o teu nome na boca do sapo e vou amarrar. Gente, para quem é místico, para quem é muito ligado nessas questões supersticiosas, vai gerar um amedrontamento, vai gerar uma intimidação. Mas o outro não acredita, o terceiro não acredita. Caracteriza crime? Sim, caracteriza crime. Por quê? Porque no crime de ameaça, você tem que levar em consideração, olha só, você tem que levar em consideração as condições pessoais da vítima. Grava isso, tá? Porque nós tínhamos até divergência na doutrina clássica, dizer que não tinha que olhar para a vítima no caso concreto. Hoje não, predomina na doutrina atual, perceba isso, que deve ser considerada a condição da vítima, a capacidade dela de, na situação, acreditar e ficar intimidada, amedrontada. Por quê? Olha só. Se o crime de ameaça, ele protege, perceba só, ele protege a paz social, eu tenho que olhar para quem teve a paz social violada, eu tenho que olhar para quem teve a integridade, até porque o direito é a ciência do caso concreto. Então, cuidado com isso. O que é o dano fantástico? O dano fantástico é aquele que envolve superstição. Eu sei que a vítima é supersticiosa, eu vou me valer disso. Tudo bem. Isso é o crime do dano fantástico, tudo bem? Então, olha só, vai caracterizar sem ameaça. Não deve ser confundido com questões que são impossíveis de acontecer. Tudo que eu praguejo que é impossível de acontecer é crime impossível, nos termos do artigo 17 lá do Código Penal. Tudo bem. Uma outra questão que também surge na doutrina é a seguinte: será que o crime de ameaça, Será que o crime de ameaça, esse mal, ele precisa ser prometido? Olha só, que é prometido, ele é um evento apenas futuro ou pode ser também trabalhado quando ele é atual? Aqui, minha gente, nós vamos ter duas correntes. A primeira corrente, ela vai dizer o seguinte: a primeira corrente, ela vai dizer que o mal tem que ser futuro. Porque se for um mal presente, nada mais é do que um ato preparatório. O Kleber Masson, ele diz isso. Então, para ser crime de ameaça, o mal tem que ser no futuro. Porque se eu estiver praticando no início, no momento do crime, na verdade, esse mal atual, na verdade, é um ato preparatório ou um meio executório. Essa é a primeira corrente que nós temos. Uma segunda corrente, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que o crime, olha só, pode ser atual ou futuro. Havendo crime tanto quando eu prometo o mal lá na frente, quando eu prometo que eu vou fazer um crime agora, ainda que eu não faça. Claro, porque se eu chego para a pessoa dizendo eu vou te matar e mato, acabou, virou crime de homicídio, tudo bem? Então vamos só organizar isso no seu caderno, não há uma jurisprudência, mas é interessante que você compreenda essa discussão doutrinária, tudo certo? Qual é o sujeito ativo do crime de ameaça?
qualquer sujeito ativo, tá, gente? Qualquer sujeito ativo deve ser considerado e pode praticar o crime. Agora, cuidado. Se essa ameaça for praticada por um funcionário público no exercício das suas funções, aqui você tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Porque se foi praticada por um funcionário público no exercício de suas funções, você tem que lembrar da última agora, do ano passado, a Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, em que ela no artigo 13, no artigo 14, no artigo 24, em inúmeros momentos, ela fala que consiste em crime o funcionário público ameaçar alguém para obter informações, para conseguir determinado documento, para impor a vaga de um hospital. Então tem várias ameaças distribuídas, espalhadas na lei de abuso de autoridade. Então cuidado quando você dá essa analisada na lei 13.869, né? Então olha só para a gente organizar, o crime de ameaça pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas se for um funcionário público no exercício das suas funções ou em razão dela, você deve dar uma olhada para ver se nenhum dos tipos do artigo 13, 15, 17, acho que até o 24 lá da lei de abuso de autoridade tratam sobre ameaça. Tudo bem? Agora, vamos também melhorar e virar agora para o sujeito passivo. Quem seria a vítima, né, vamos dizer, do crime de ameaça? Cuidado, porque eu não posso chegar num estádio, chegar numa torcida e falar assim, vou lascar todo mundo, vou matar todo mundo aqui. Isso não é ameaça. A ameaça ela tem que envolver uma pessoa certa e determinada. Então eu tenho que dizer que eu vou te causar um mal injusto e grave. Eu vou fazer mal para você. Tudo bem? Então essa é a primeira compreensão que tem que ficar clara para mim. Segundo, olha só, eu posso praticar até o crime dentro de um grupo de pessoas, mas eu tenho que dizer assim, ó, vocês 5, todos vocês aqui eu irei matar. Eu irei fazer o mal, vou tocar fogo na casa de vocês 4. Ou seja, eu estou no meio de um grupo, sim, mas eu estou certificando e determinando que a todos aqueles eu vou fazer mal. Eu não posso dizer o seguinte, eu vou matar todo mundo, vou matar todo esse pessoal aí. Isso não caracteriza um crime de ameaça. Por quê? Porque o crime de ameaça exige que seja uma pessoa certa e determinada. Não pode ser contra a coletividade, nem contra um grupo indeterminado de pessoas, nem contra um crime indeterminado de pessoas. Eu preciso lembrar para você também que a lei lá de segurança nacional, né, a lei 7170 de 83, né, que a doutrina discute a sua constitucionalidade, se ela foi recebida pelo ordenamento de 88, sim ou não. Olha só, naquele debate lá, é necessário você compreender o seguinte, tá? É necessário você compreender que se o crime foi praticado, ameaça contra o chefe do poder executivo, o chefe do poder legislativo ou judiciário, ou qualquer um deles, pessoas certas e determinadas, seria um crime contra a segurança nacional. Contra a segurança nacional, então você não incidiria se é um sujeito passivo, não agora o sujeito ativo. O sujeito ativo é o crime de abuso de autoridade. O sujeito passivo, se um deles, aí o que acontece? Você teria que recorrer à lei de segurança nacional. Eu quero convidar você a analisar o seguinte, tá? Eu preciso que você preste atenção porque há uma discussão sobre a recepção ou não dessa lei. Inclusive isso é tese que vai ser analisada em algum momento pelo STF. Tudo bem? Bacana. Beleza, trabalhamos com objeto material, formamos o crime, formamos a conduta, entendemos o tipo. Agora vamos entender qual é o elemento subjetivo do crime de ameaça, tá? Então, olha só, o elemento subjetivo do crime de ameaça é o dolo, tá? É o dolo. Então, é a intenção, é a vontade livre e consciente de que, gente? De praticar a intimidação, de amedrontar. Eu não preciso de uma finalidade específica, tá? Nem pode ser tratado o crime na modalidade culposa. Tá? Agora, simples palavras, né? Vai te matar, entendeu? Olha só, ira, tá? Cuidado com isso, porque muitas vezes a gente vê lá no Juizado Especial Criminal, onde também atuo lá como defensor público, que as pessoas ameaçam, né? Dizem que vão fazer mal, coloca ali, manda no WhatsApp, escreve um monte de besteira. E aí o que acontece? Aí depois chega na audiência e fala assim, não, que eu estava com raiva, né?
Não, que eu estava muito mordido nesse dia, né? Então olha só, permita-me até eu colocar as palavras que é o que eles usam lá, tava puto, né? Tava com raiva. E aí foi na hora da raiva, né? Tem até a música lá do Henrique Juliano, né? Foi na hora da raiva e eu acabei falando besteira e etc. Será que essa tese pode afastar o crime? Cuidado com isso, tá? Porque você deve lembrar lá do artigo 28 do Código Penal. O artigo 28 do Código Penal, ele diz que a emoção e a paixão, elas não afastam a imputabilidade penal. Então esse velho argumento, né, de se dizer, porque eu estava com raiva, porque eu estava muito emocionado, eu estava estressado e acabei falando besteira e ameaçando, tirando a paz, cuidado, porque se a vítima não compreendeu isso, que era só uma palavra de esbravejamento, e teve a sua tranquilidade roubada, olha só, a pessoa que pega com raiva, liga o telefone, né, olha, eu vou fazer isso com você e etc. Cuidado, tudo bem? Então você não pode esquecer essa situação, porque isso não vai afastar o crime. Não vai afastar o crime. Quanto à consumação, gente, e a tentativa, claro que o crime é possível, né, a sua tentativa, e quando é que ele se consuma? Ele é um crime formal. Então ele se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento daquela ameaça. Ainda que a pessoa nunca vá fazer nada, mas no momento que a vítima teve o conhecimento daquilo, e ela se sentiu efetivamente intimidada, houve ali, na verdade, a configuração do crime. Basta que o agente ali, olha só, intimide, né? Tenha a sua ameaça, que é, na verdade, não praticar o que ele quer. Mas precisa entender isso, tá? Que fique bem claro. A ameaça, ela se configura com a intimidação. Ela se configura com a simples violação da tranquilidade. Se ele vai fazer ou não, isso é outros 500, tá? Então presta atenção nisso. Mas, doutor, eu falei sério, doutor, mas eu jamais ia fazer isso. Pouco importa, porque esse é o tratamento que deve ser dado nessa construção. A consumação é quando a vítima toma o conhecimento. Vamos imaginar casos de tentativa? Vamos lá. Imagina que eu tentei praticar o crime, olha só, e eu disse assim, faço uma carta, só que essa carta chega a terceiro e não chega à vítima. Ela nunca teve a paz dela violada. Enquanto não chegar para ela, o crime não está consumado, mas é uma tentativa, eu tentei chegar de alguma maneira nesse momento. E para a gente ir terminando, né, o crime de ameaça, eu não posso confundir, tá, a ameaça com outros crimes. Por exemplo, a ameaça com constrangimento ilegal, que está no 146. Né? Olha só, no constrangimento ilegal, eu tiro a liberdade e a autonomia da pessoa, mas eu exijo dela um comportamento. Então eu constranjo a pessoa para que ela se comporte ou agindo como ela não quer, ou deixando de agir quando ela quer. Eu me substituo à lei. No crime de ameaça, eu sempre chego lá e digo, eu vou te matar, eu vou te fazer um mal injusto, sério e grave, e acabou. Tudo bem? Vou cortar o teu braço, vou fazer teu mal, vou expor a tua honra. Tudo bem? Então cuidado com isso. Ameaça e o Código de Defesa do Consumidor. Né? Alguém vai cobrar dívida e também faz ameaça. Olha, se você não pagar, eu vou colocar o teu nome, eu vou expor o teu nome, etc. Cuidado, porque isso também está lá no artigo 71, crimes contra o consumidor, é a ameaça feita por aquela empresa que quer cobrar dívida da pessoa e aí ela quer se valer disso. Então, cuidado com essas duas exceções aqui que a gente pode também trabalhar. Então, você percebe, minha gente, que o crime de ameaça é um crime subsidiário. Né? É um crime que ele só ocorre quando não tiver um crime mais grave, não tiver uma outra situação. Então, se após a ameaça, né, for praticada, e aí o que acontece? Houver lesão, aquele crime já foi absolvido, porque eu ameacei te bater e bati. Crime de lesão. Ameacei te matar e matei. Então não é ameaça, é homicídio. O crime mais grave ali, ele acaba resolvendo tudo, né, na relevância do direito penal, Tudo certo até aqui? Né? Estamos caminhando, então, com o crime de ameaça. Eu agora, né, percebo o seguinte, eu quero chamar a atenção para você, porque eu não preciso, né, chamar a atenção, mas eu quero lembrar para você que o crime de ameaça ele tem uma pena de 1 a 6 meses. Eu, particularmente, né, eu tenho uma crítica quanto a isso. Eu acho que você
violar a tranquilidade, né? Por um crime em que cabe, né? Salvo na violência doméstica, mas cabe, por exemplo, suspensão condicional do processo, né? Uma pena de 1 a 6 meses, gente, sequer gera a privativa de liberdade, pode chegar numa multa. Então eu acredito que a violação psíquica da paz, né, por uma simples, se foi sério, grave, por uma pena dessa, aqui há uma crítica, né, que deve ser trabalhado. Claro que um defensor público dizendo isso e etc. Sim, né, eu acredito que não há proporcionalidade nisso. Eu acredito que se houvesse uma pena mais severa, e aí a gente acaba dizendo, então, até poderia ter uma forma qualificada, né? Então, olha só, se for de matar, se for disso, a pena move, né? Porque tem ameaças e ameaças. Aí eu posso te ameaçar de espalhar hoje um vídeo, espalhar uma conversa, espalhar isso, etc. De te desonrar, de cortar o teu cabelo, de te bater, mas eu posso também de agredir você, de fazer um mal à sua família. E eu acredito que são bens jurídicos que deveria ter uma proporcionalidade ali na lei, com causas de aumento ou formas qualificadas, para que você possa, né, traduzir realmente o nível da ameaça e o nível em que a paz é violada, no nível em que a tranquilidade ela é ali violada. E para você ter uma ideia, né, claro que a gente não pode esquecer, mas o crime de ameaça, tá? Ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. É um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que é isso que quer dizer? Que só haverá início do processo criminal ou da investigação se a vítima for lá, né, na delegacia e registrar uma ocorrência, ou pelo menos, além disso, representar dizendo: eu quero que seja investigado, apurado o tal crime. Por quê? Isso aqui é racional. Só a vítima tem condições de dizer que se a paz dela foi ou não violada. E está dentro do juízo político dela, dentro do juízo de valor, ela querer dar ou não procedibilidade, início àquela investigação. Tudo certo? Então essas, meus amigos, são as razões que nós temos para falar de ameaça. Eu vou colocar para vocês aí, né, um jogo rápido que eu sempre gosto de fazer em cada um dos crimes, para que você possa dar agora uma analisada, né? Se quiser até dar uma lida aí sobre quais são os crimes que nós temos para trabalhar, tá? Então olha só, perceba aí, né? Perceba que dentro dessas situações, né? Olha só, dessas situações nós podemos observar que o crime de ameaça, para ele acontecer, a intimidação, ela deve ser séria, né? Deve ser séria, ou seja, capaz de ocorrer, então não esqueça disso, tá? Também eu devo observar que o crime de ameaça não tem nenhuma modalidade específica. E não tendo modalidade específica, eu posso praticá-lo, olha só, por palavras, por gestos, né? Olha só, eu posso praticar por sinais, né? Então olha só, a gente observa muito aqui, né? Até voltando para fechar isso, né? Então olha só, eu vou, né? Olha só, vou acabar contigo, olha só, vou fazer um vapo, né? Que tem, então olha só, eu vou te matar. Então pode ser simples, eu vou acabar com você. Então pode perceber que o crime de ameaça, ele vai se caracterizando de várias maneiras, tá? Não esquece que a tentativa é possível, né? A tentativa é possível. E trata-se de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Tudo certo, meus amigos? E aí, o que vocês acharam, né? Esse era o crime de ameaça, ali do artigo 147, muito famoso, né, minha gente? Muito famoso mesmo. E a gente deve guardar tudo isso. Então, crime de ameaça pode ser por escrito, palavras, gestos, símbolos, cuidado com isso, né? Mas é um crime lá de competência do Juizado Especial Criminal. Cuidado! Se a ameaça foi feita no contexto da violência doméstica, não tem significância e não tem substituição da pena. Tá? Não esquece disso, não. Grande abraço, valeu!